Agora vamos passar para o processo de industrialização da Alemanha, que é um pouquinho mais complicado, porque primeiramente nós temos que entender que foi o processo de industrialização mais tardio, o que mais demorou entre as três grandes potências da Europa, porque, como vocês sabem, antes de 1861, a Alemanha era dividida em reinos e estados. O reino da Prússia, que ficava mais ou menos aqui, e mais de 30 estados, ou seja, era uma região que não tinha uma unificação, era uma região extremamente, como eu poderia dizer, desconectada. Então, primeiramente, para se industrializar, os alemães passaram pelo seu processo, pelo seu período de unificação, que só ocorreu em 1861. Né? E com a unificação, a Alemanha deu um grande salto, porque o território alemão é bastante rico em matérias-primas, principalmente carvão, mineral, na região do vale do rio Reno e do vale do rio Ruhr, que fica ali na proximidade da Holanda. Então vamos lá. Com a unificação da Alemanha, na página 234, nós temos o mapa mostrando onde era o reino da Prússia e quais eram os estados, e abaixo do mapa está mostrando aí a unificação da Alemanha, ou seja, quais foram os reflexos, melhor dizendo, da unificação da Alemanha. A unificação da economia, ou seja, os 35 estados e o reino da Prússia passam a ser uma economia só. Uma unificação política, em vez de ter dezenas de governantes, um só. Um mercado interno unificado, ou seja, toda a região podendo negociar entre eles normalmente. A integração territorial, a padronização das leis do território, ou seja, a Constituição, e a utilização de uma moeda. Ou seja, em vez de ter 30 moedas diferentes, o que dificultava as suas conversões de uma para a outra, não. Agora eles passam a ter apenas uma moeda. Como é mais tardio, se deu a industrialização na Alemanha no período que nós conhecemos como a Segunda Revolução Industrial, né? Segunda metade do século XIX, já chegando próximo do século XX, junto com os Estados Unidos. Já na página 235 tem um mapa mostrando essa parte noroeste aí da Alemanha, que é o vale dos dois rios, Reno e o rio Ruhr, e tem um parágrafo que é muito importante, que diz assim: a presença de jazidas de carvão mineral na região noroeste da Alemanha, junto aos vales dos rios Reno e Ruhr, aqui nessa região, aqui, próxima à fronteira com a Holanda, possibilitou a transformação da região em uma área de grande força industrial, que em pouco tempo se mostrou uma força perante ao desenvolvimento inglês e o francês no território europeu. Ou seja, enquanto que a Inglaterra começou a sua primeira revolução industrial, 100 anos depois a França e depois algumas décadas a Alemanha conseguiu recuperar o tempo perdido. Não só recuperou, como ultrapassou esses dois países, essas duas potências, a Inglaterra e a França. E vale lembrar que o Vale do Rio Ruhr, essa região da Alemanha, continua sendo até hoje a região mais industrializada, mais rica do continente europeu. É tanto que quando a gente estudou no passado os principais portos do mundo, a gente estudou o porto de Roterdã, que fica na Holanda e é por onde quase toda a produção é escoada pelo Mar do Norte e o Atlântico e exportado para todo o mundo. Ou seja, a grande movimentação que existe no porto de Roterdã é basicamente toda a produção da região do Vale do Ruhr na Europa. E o tópico seguinte vai falar sobre a desestruturação da economia desses três países,
que nós, inclusive, já vimos em outros assuntos, que estão relacionados com as guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos e o Brasil receberam dezenas de milhares de indústrias, de empresas desses países que se transferiram para cá para produzir na América, porque o continente estava em guerra. Então muitas fábricas foram redimensionadas. Exemplo, uma fábrica que produzia carro deixou de produzir carro para produzir só arma. Uma fábrica que produzia alimentos deixou de produzir alimentos para produzir produtos químicos. Então, durante o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve essa desestruturação, não só dessas potências, mas como basicamente do continente inteiro, né? Desses produtos. Tudo isso relacionado com as questões da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, continente devastado, destruído, nós também já vimos isso antes, inclusive no assunto do primeiro módulo, que é o estabelecimento do Bloco Europeu, né? Que o Bloco Econômico Europeu vai nascer do Benelux, né? Que é a junção dos Países Baixos, da Bélgica e de Luxemburgo, e que 10 anos depois, vendo o sucesso dessa união desses 3 pequenos países, forma o mercado comum europeu, e a partir do mercado comum europeu as diretrizes são lançadas e forma-se a União Europeia, né, que tinha até poucos meses atrás 28 países membros, com a saída da Inglaterra ficando 27. Que aqui eu nem vou falar dessa parte do módulo, que ele já está desatualizado, né, que fala a ameaça do Reino Unido sair da União Europeia. Não é mais ameaça, se tornou uma realidade, né, desde o final do mês de fevereiro, e que isso fez com que a economia da União Europeia perdesse 2,6 trilhões, melhor dizendo, 2,6 trilhões de euros de PIB, e mudou as regras, né? O trânsito livre de pessoas, o trânsito livre de mercadorias da Europa continental para a Europa insular mudou totalmente. E no próximo vídeo nós veremos a partir da página 238, o processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico europeu. Aí nós vamos falar da agricultura, nós vamos falar da indústria, da questão do comércio, serviço, entre outros. Até mais, até o próximo vídeo.